Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre algo que sempre me incomodou entre os evangélicos, principalmente, que foi um meio que eu vivi por vários anos, vamos dizer assim, onde tive vários ensinamentos errados, os quais só me distanciavam de Deus. Por eu achar que eu precisava melhorar pelas minhas próprias forças para poder ter Deus, para poder ser salvo. Mas como diz a própria palavra, maldito o homem que confia no homem, né? E põe a sua força no teu braço, né? Tenta fazer com as suas próprias forças. E não é assim. Mas falando mais especificamente para essas pessoas aí que dizem que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Essa bagunça toda que você vê aí, que na verdade já virou chacota para quem está de fora, né? E quem está dentro, não vejo se tem pessoas inocentes. Eu espero que tenha pessoas inocentes que fazem isso porque são incautos, não fazem isso de maldade. Então, a minha opinião, eu espero que não seja maldade porque essas pessoas fazem, tá? Eu vou aqui em Romanos, aliás, em 1 Coríntios 1, né? Capítulo 12 vai falar sobre os dons, né? E sobre até uma bagunça que tava aí, porque tava todo mundo falando em línguas, tava até uma bagunça e tal. Mas principalmente para provar que falar em línguas não é evidência de ser batizado com o Espírito Santo, vamos aqui para 1 Coríntios 12, aqui no versículo todo, no versículo 30, que diz assim: todos têm dom de curar, todos falam em língua, todos têm o dom de interpretar essas línguas. Ponto. Antes falou do dom de profeta, dom de mestre, dom de milagres, operador de milagres e tal. Então depois você vai dar uma lida lá, tá, no contexto. Mas eu quero pegar essa parte aqui porque vai servir para o que eu vou falar. Como é que faz? Se a própria Bíblia está dizendo que nem todos têm dom de línguas, que é falar em línguas. E aí nós temos um problema, porque se nem todos têm o dom, como é que o dom de línguas é evidência para o batismo ou com o Espírito Santo, como o pessoal diz, alguma coisa assim. A verdade é o seguinte: isso é balela, isso é mentira, isso não é bíblico. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu sei que muitas pessoas, mas eu falo em línguas, eu não estou nem entrando nesse mérito de quem fala em línguas e quem não fala, tá? Experiências com Deus. O problema é quando nós temos experiências e queremos obrigar que todo mundo tenha a mesma experiência com Deus. E não é assim que funciona. Como está escrito aqui, a uns Deus deu dom de cura, a outros deu dom de falar em línguas e a outros de interpretar essas línguas, tá? Lembrando que as línguas só podem ser faladas quando tiver alguém para interpretar, hein? E um de cada vez, não é disparando que nem metralhadora, não. Então eu vou mostrar para vocês qual é a evidência do batismo do Espírito Santo. Como um crente é batizado com o Espírito Santo, crente verdadeiro, como é que funciona? É simples, vou mostrar para vocês. Vamos lá em Efésios. Vai ajudando aí, que eu não vou pausar o vídeo aqui não. Eu vou mostrando aqui. Deixa eu tirar um pouco aqui, ó. Efésios. Vamos aqui no capítulo 1. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como o crente é batizado no Espírito Santo, tá? E como que isso ocorre, quando isso ocorre, tá? Porque muitos falam que porque você tem que falar em línguas, que aí é evidência que você foi batizado, que se não foi, tem que falar, porque senão você não foi batizado com o Espírito Santo. E muitas pessoas sinceras estão sofrendo com isso aí, porque vivem uma vida de querer isso aí.
eu não sei agora, mas antigamente rolava tão negócio na igreja que o cara tinha que falar, vai dando glória, 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 vai falando, rolando a língua, que você vai começar a falar. Então eles tinham os métodos de ensinar a falar em línguas. Então é uma loucura. E quem não falava era o diferente, né? Você pensa, você está numa congregação, todos não estão falando línguas estranhas, você não fala, é porque você não está com Deus, é porque você está no pecado, é porque você não sei o que lá, é porque você não é salvo. Um monte de ladainha que não tem nada a ver. Então, eu vou começar a ler do 12 aqui, Efésios 1:12, tá? E aí você vai ver. Você vai perceber qual que é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Selado. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, agora ele está falando, Paulo aqui ele está falando para a igreja lá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da sua herança, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos, e não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Mas vamos ficar aqui no versículo 13. Aqui. Nele também. Como que funciona o processo de ser batizado com o Espírito Santo verdadeiro, bíblico, verdadeiro. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Que palavra da verdade? Depois que vocês ouviram que Cristo foi crucificado pelos seus pecados e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Para você que ouviu isso aí e acreditou nisso, creu que Cristo morreu para pagar os seus pecados, para pagar a sua dívida que você tinha com Deus. Você que acredita nisso, você que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, como o único e suficiente Salvador da sua vida, como justificador seu. Você que crê nisso aí, neste evangelho, que é o evangelho da graça, o evangelho da verdade, esse evangelho, a partir do momento que você creu nisso, você é automaticamente batizado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. E nada nem ninguém pode te separar de Deus. Nada nem ninguém pode separar você de Deus. Você é habitado pelo Espírito Santo e ninguém tira o Espírito Santo de dentro de você, nunca mais. Somente Deus, quando ele for pegar o que é dele. Que nós agora somos propriedade de Deus. A partir do momento que nós cremos no Evangelho, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. E é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então é a garantia que Deus nos dá, que ele vai vir pegar o que é dele. Tá? Então essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é falar em línguas, não é nada disso. Então se você é um crente genuíno, se você creu no Evangelho, tá? Creu que Cristo é o seu Senhor, o único e suficiente Salvador, que Cristo justificou você diante de Deus e que agora você não deve nada mais para Deus. As suas dívidas foram cravadas na cruz. Cristo levou sobre si. Ele foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa alegria. Você tem o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E isso ninguém pode tirar de você. E ninguém fala que você não tem. Tá? E aí, como que funciona o Evangelho da Graça? É bem simples. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Fé em quê? No que Cristo fez lá na cruz. Pagar os meus pecados, ser crucificado, ter sido moído, esmagado, humilhado por causa dos meus pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou para a honra e a glória de Deus Pai. E graças a ele eu tenho a vida eterna. Então se você tem fé nisso, você crê nisso aí,
Você é salvo, você tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus. E isso ninguém vai tirar de você. Não pode ser voltado atrás, porque as palavras de Deus, as bênçãos de Deus não são revogáveis. Deus não volta atrás em suas decisões. Essa é a nossa garantia. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tá bom? Então vem pela fé. Então se você ainda não creu em Cristo, crê em Cristo, creia que Ele pagou seus pecados na cruz, creia que Ele ressuscitou e Ele te deu vida e vida com abundância. Creu nisso, creu nesse evangelho maravilhoso da graça, que é de graça. Você é salvo e é batizado no Espírito Santo, é habitado no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Não deixe que ninguém coloque o contrário disso na sua mente. Não fique louco tentando se batizar, ter o dom de línguas para mostrar para as pessoas que você é batizado com o Espírito Santo, porque você não precisa disso. E quem ensina isso, se não for inocente e estiver errando por ser inocente e não entender por falta de conhecimento, uma coisa, mas geralmente são pessoas que precisam e que acham que tem castas de crentes dentro da igreja de Cristo, que tem um crente que é melhor que o outro, que tem um crente que Deus ouve mais que o outro, e não é assim. Todos nós somos sacerdotes. E não há ninguém entre nós e Deus a não ser Cristo. E que é a nossa ligação com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado, que o seu dia seja abençoado. Depois leia aí Efésios 1, 2, leia Efésios inteiro, vai lá, 1 Coríntios, dá uma revisada lá, lê inteiro, tá? Vê se é isso mesmo que eu tô falando, tá escrito lá. E é isso aí, tá? Então, se liberte disso, se liberte dessa doença, se liberte desse terror psicológico, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus.